Êxodo, capítulo 17. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na tua mão a tua vara, com que feristes o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós, ou não? Meus queridos irmãos, na década de 60, uma jovem chamada Joni Eareckson, nadadora, cristã, fazia parte da membresia de uma igreja, crente no Senhor Jesus, foi fazer uma competição e, ao mergulhar, bateu a sua cabeça no fundo do lago, quebrou uma das vértebras, e a partir daquele momento ela ficou tetraplégica. Essa moça conta em seu diário, e essa história é linda, que ela entrou em crise com Deus. Ela disse ao Senhor: Você não é bom. Um Deus bom não faz isso com uma filha de apenas 17 anos. Ela disse então que não aceitava receber visita de nenhum irmão da igreja, não aceitava a visita do pastor, tudo que fosse relacionado ao Senhor, ela se fechou. Essa frase diz: eu preferia estar no inferno do que nesta cama, pelo menos lá eu poderia gritar o meu ódio contra Deus, sem fingimento. E ela entra numa crise com Deus. Ela não confia mais em Deus. É um tempo difícil. Um tempo de que as coisas não fazem sentido. E é difícil confiar. De igual modo acontece conosco. O tema do sermão desta noite é: em tempos de escassez, confie no Senhor. Em tempos de escassez, confie no Senhor. E o que nós temos em comum? O povo em Refidim, que não tinha água, essa jovem cristã, e nós. O momento de escassez, o momento de dificuldade, de privação, revela o nosso coração. Mas para que você entenda de uma melhor maneira, essa mulher chegou num veredito: Deus não é bom. Os seus planos não são bons. Deus é um Deus sádico, que gosta de ver as pessoas sofrerem. De igual modo faz o povo de Deus. O povo de Israel em Refidim faz a mesma coisa. E se a gente olhar para o contexto, aquele povo havia sido liberto pelo Senhor do Egito. Eles haviam atravessado o Mar Vermelho com os pés enxutos. O Senhor os conduziu pelo deserto. Eles sentiram sede. Chegaram em Mara, as águas eram amargas. Deus transformou a água amarga em água potável. Caminharam, chegaram no oásis. E ali tinha sombra e água fresca. E Deus cuidando desse povo.
Eles caminham mais, entraram no deserto de Sim, e ali sentiram fome. E o que Deus fez? Maná e cordonizes. Deus sustentou aquele povo. E o povo continua caminhando, e chega a Refidim. Chega a um lugar que não tem água. E a pergunta é, como confiar em Deus em tempo de privação? O desafio deles é o nosso desafio. Momentos de escassez chegam. As dificuldades virão. E a pergunta que nós precisamos responder nesta noite: como confiar em Deus em tempo de escassez e privação? Qual é o caminho da confiança, se no momento que a água nos falta, o nosso coração incrédulo é revelado? E aí, nós iremos ver isso em 2 pontos, de forma simples e prática. E meu irmão, John Piper vai dizer que o texto de Refidim está registrado na Escritura, para que nós, a igreja de hoje, olhemos para este texto e que a gente consiga, na graça de Deus, agir diferente do povo em Refidim. Mas como agir então? Essa é a pergunta. Primeiro, confie que o plano de Deus é um plano bom. Mas por que o plano de Deus? Repare no texto, ele vai dizer: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Quem conduziu o povo a um lugar que não tinha água? Deus. Meu querido irmão, às vezes parece que o plano não é bom, mas eu te convido a confiar em Deus. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Deus conduziu o povo de Israel até Refidim. Deus tinha um plano. Deus está trabalhando no seu povo, está maturando o seu povo, está fazendo com que seu povo cresça, para que um dia chegue na terra prometida. E assim Ele faz conosco. Nós veremos isso mais para frente. Mas eu preciso que você entenda nesta noite, que quando você chegar em tempos de escassez, em tempos de privação, saibam que o arquiteto deste tempo é o Senhor. Quando você chegar no seu Refidim, lembre-se que Deus foi quem te conduziu. E para que você não repita o que esse povo repetiu, é necessário confiar que o plano de Deus é bom, mesmo que você não enxergue isso. Provérbios 20:24 diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. E nós nos esquecemos quando falamos de providência. Já viu aquele momento de dificuldade? E a pessoa fala assim, Deus vai prover a saída, Deus vai prover o milagre, Deus vai prover o escape, Deus vai prover a vitória. Nós associamos a providência tão somente a bênçãos. Nós achamos que providência é quando Deus nos abençoa, é quando Deus faz o milagre, é quando Deus nos sustenta. Mas quando você estuda a doutrina da providência, você vai ver que Deus providencia até os momentos de luta. Quem providenciou Refidim foi o Senhor. Refidim estava nos planos de Deus, e Deus conduziu o seu povo a um lugar sem água. Confie que esse plano é bom. Deus sabe o que está fazendo. Mas o texto continua. Não perca o raciocínio. Verso 2 diz: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos?
Meus irmãos, quando o texto fala que o povo contendeu com o Senhor, essa palavra aqui na língua original vai dar uma ideia de conflito violento. Olha o que esse povo faz. Eles percebem que não tem água e eles falam: vamos nos voltar contra Deus. Esse Deus não está conosco. A partir de agora, Ele está de um lado, nós estamos do outro. E Moisés fala: por que tentais ao Senhor? E aqui, o tronco verbal na língua hebraica está dando uma ideia de intensidade. Perceba, é como se Moisés falasse assim: vocês perderam o juízo. O que vocês estão fazendo? Vocês estão tentando o Deus que livrou vocês do Egito com mão poderosa. Moisés tem uma reação de indignação. Ele está perplexo, tamanho o pecado do povo. E esse pecado vinha evoluindo, porque esse povo já havia murmurado. Mas aqui, o pecado vai além. Não é apenas murmuração. Não é apenas incredulidade. Esse povo agora coloca Deus à prova. O que está acontecendo aqui, a reação de Moisés indica que o povo está juridicamente se levantando contra Deus. O que é isso? O povo faz um tribunal em Refidim e coloca Deus no banco dos réus. Esse Deus quer nos matar. Esse Deus não é bom. Esse Deus nos trouxe aqui para morrermos. Nós, nossos filhos e os nossos rebanhos. Olha o coração desse povo. Moisés está indignado e o povo está colocando Deus à prova. Se você olhar para o verso 3, ele diz: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? O plano é para nos matar. E o povo dá o seu veredito. O povo que foi conduzido por Deus até aquele momento, desfrutando dos seus milagres, das bênçãos, esse povo chega numa conclusão: o plano de Deus não é bom. O plano de Deus não é bom. A frase de Johnny Erickson: eu odiava a minha nova vida. Eu odiava Deus por permitir aquilo. E muitos irmãos entram em conflito violento contra o Senhor. Muitos irmãos colocam o Senhor no banco dos réus e proferem seu veredito: esse Deus não é bom. Um povo que Deus cuida se volta contra Deus. Era como se esse povo falasse: esse Deus é o meu diabo. Esse Deus não quer o meu bem. Em tempos de escassez e dificuldade, se você não confiar que o plano de Deus é bom, mesmo diante do sofrimento, acabará enxergando a Deus como um inimigo. É necessário ter fé. É necessário confiar que o plano é bom, mesmo que você não veja. Deus sabe o que está fazendo. Sua vontade é boa, sua vontade é perfeita, sua vontade é agradável. Imagine você um pai que o seu filho completa 17 anos e esse pai pensa assim: meu Deus, meu filho está chegando na vida adulta, eu preciso começar a prepará-lo para a vida adulta. Então esse pai decide gerar escassez na vida do filho. Imagina lá que o filho tem uma renda mensalmente só para andar de Uber. O pai fala: ó, vai ter que andar de ônibus ou de bicicleta. Reduz o pacote do 5G, internet ilimitada agora. Se gastar tudo, não tem mais. O pai fala: tem uma mesada aqui para comprar roupa e para sair, não vou dar mais. O pai pensa: eu preciso gerar privação
para gerar maturidade. Porque se eu gerar escassez, ele vai ter que trabalhar, vai ter que correr atrás. Aí esse filho, ele tem duas opções. Ou ele fala assim: o plano do meu pai é bom. Meu pai, adolescentes, façam isso, viu? O plano do meu pai é bom. Eles estão gerando escassez e privação na minha vida porque eles querem meu bem, a minha maturidade. Eles querem que eu cresça. É uma expressão de amor. Ou o filho pode agir de maneira rebelde, falando: meu pai não quer meu bem. Esse meu pai não me ama mais. Ele tirou tudo. Isso acontece, viu, meus irmãos? Esse ano nós temos 2 relatos de adolescentes que mataram os próprios pais porque os pais não fizeram o que eles queriam. É o que está acontecendo em Refidim. Israel, o povo de Deus, quer matar porque suas vontades não são feitas. Esse filho tem 2 opções. E eu falo para você, se você não quer agir como esse filho, se você não quer agir como o povo de Israel, creia que o plano de Deus é bom. Confia, porque Deus sabe o que está fazendo. Imagina Cristo Jesus no Getsemane. Imagina Cristo Jesus pendurado no madeiro. Privação total. Mas ele sabia que o plano era bom. Apesar da escassez, da privação, ele confiava plenamente no plano do Pai. O Pai sabia o que estava fazendo. Mas nós não. Nós endurecemos o nosso coração. E meus irmãos, o episódio de Refidim é relatado na Escritura mais 8 vezes. 2 vezes no Salmista, 2 vezes em Hebreus, 1 Coríntios, diversas vezes. O que aconteceu em Refidim ficou registrado para a história, a maldade desse povo. Olha o que diz o salmista, Salmo 95. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração, como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Um povo que tenta o Senhor, que põe Deus no banco dos réus, que fala: esse Deus não é um Deus bom, Ele quer nos matar. É o mesmo povo que tem sido carregado pela mão de Deus. Só que eles se esquecem. Olha que diz o texto: apesar de terem visto as minhas obras. Esse povo passa pelo meio do Mar Vermelho, com o chão seco, e depois vê o exército de Faraó sendo afogado pelas águas. É o povo que recebe o maná que vem direto de Deus. É o povo que vê Moisés jogando uma árvore e transformando aquela água em mar amarga em água doce. Esse povo se esqueceu da bondade de Deus. E sabe o que é isso? Amnésia espiritual. É quando você não se lembra de tudo que Deus te deu durante a sua vida. A amargura é tanto, a incredulidade é tanta, a falta de confiança é tanta, o orgulho é tanto, a ingratidão é tanto que não consegue olhar para trás e contemplar toda a provisão que Deus tem derramado na sua vida desde o dia que você nasceu, desde o dia que você se lembra por gente. Meu irmão, cuidado com a amnésia espiritual. Quando a gente se esquece de tudo que Deus fez em nossas vidas, a gente se parece com esse povo. E se você parar 2 minutinhos e olhar para trás, diz aí, Valmizão. Você começar a lembrar quantos milagres Deus fez. Você começa a lembrar que Deus tem mandado o maná diariamente, há tanto tempo. Mas não só isso. Você vai lembrar que Deus libertou você do Egito espiritual. Cuidado com a amnésia espiritual. Olha o relato do salmista agora no capítulo 6, sobre a postura desse povo.
Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebelde junto ao mar, o mar vermelho. Lembra? Chegaram na frente do mar vermelho, falou, meu Deus, vamos morrer. Por que a gente não ficou lá de boa? Deus abre o mar vermelho. Mas Deus o salvou por amor de seu nome, para lhe revelar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou. Ele os fez passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou. Então, creram na sua palavra e lhe cantaram louvor. Atravessou o mar vermelho, vamos festejar. E cantaram, até vir a primeira necessidade. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Sabe que lugar árido é esse? Refidim, o texto que nós estamos expondo nesta noite. Botaram Deus à prova. Um povo orgulhoso, incrédulo, que se esquece da bondade de Deus, que se esquece das bênçãos de Deus e aponta o dedo na cara de Deus, coloca Deus na parede. É um povo altivo, de dura cerviz. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a amnésia espiritual, senão nós agiremos igual a esse povo. Mas, para conseguir confiar em Deus em tempo de escassez, além de você ter que confiar que o plano de Deus é bom, eu te convido a fazer mais uma coisa. Confie que Deus é provedor. Olhe para o texto. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Meu irmão, olha o que está acontecendo aqui. O apedrejamento era um método convencional de exercer uma sentença, de exercer juízo. Aquilo que a gente já vem trabalhando, a ideia de que o povo montou um tribunal, e quem era o réu no tribunal do povo? Deus. O povo chegou a um veredito. Esse Deus tem um péssimo plano, ele é um sádico e ele quer nos matar. Agora é hora de exercer a sentença. Moisés está falando, Deus, eles vão me apedrejar. É como se o povo falasse, já que nós vamos morrer, antes vamos matar. Esse povo não confiava nem por um segundo que o Deus que os libertou do Egito, que o Deus que abriu o mar vermelho, que o Deus que mandou as cordonizes, o maná, que transformou a água amarga em água potável, eles não criam nem por um só minuto que esse Deus pudesse providenciar água no deserto. Esse Deus apostatou, esse povo apostatou. Esse povo se virou contra Deus, esse povo abandonou ao Senhor. E agora esse povo vai matar. Só que eles não poderiam matar a Deus. Quem vai morrer? O representante de Deus, o mediador, Moisés. E Moisés está desesperado. E quando você vê Moisés no seu ministério de mediação, ele está o tempo todo intercedendo pelo povo. Dessa vez ele fala, Deus, faz alguma coisa aí. Eu vou morrer. Eles vão me apedrejar. E a gente é assim, né? Quando as circunstâncias não se submetem à nossa vontade, a gente procura culpado, a gente quer punir, a gente se torna iracundo. A gente nem lembra que Deus tem um plano e que tudo o que está acontecendo é providência divina. A gente nem se importa com isso. No fundo, as coisas não acontecem do meu jeito, eu procuro um culpado. E se eu achar, eu vou puni-lo. É um coração altivo, que acha que é autônomo, que não consegue entender que Deus que orquestra a história, que Deus que controla a sua vida. E Deus responde. O Senhor respondeu. E quando Deus começou a falar, Moisés falou, ufa, meu Deus. O Senhor respondeu, passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel.
Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Não perca de vista. O que o povo fez em Refidim? Montou um tribunal. Quem era o réu? E o povo ia exercer a sua sentença através do apedrejamento. Quem ia morrer representando a Deus? Deus fala, ah é? Então vamos mudar esse negócio. Em Israel, veja que Deus, olha o que Deus manda fazer. Pegue os anciãos. E quando você reunia os anciãos, era para montar um júri. Não só isso, Deus fala para Moisés, pega também o bordão que você feriu o rio Nilo. Olha o que está acontecendo aqui. Lá no Egito, quando Deus trouxe juízo, no rio Nilo, ele usou o bordão. As águas foram transformadas em sangue. Ali foi uma expressão de juízo de Deus contra os deuses daquela região. Deus, o que Deus está fazendo? Deus também está montando um tribunal. Aquele que estava na cadeira do réu, agora se levanta e monta o tribunal. O pecado desse povo bateu na tampa. Alguém precisa fazer alguma coisa. Deus está montando o tribunal. E Deus vai trazer juízo em Refidim. Mas olha o que acontece. Eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha, em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água. E o povo beberá. Moisés assim o fez na presença. O juízo foi derramado. Deus derramou a sua ira. Mas pasmem, Deus não derramou no povo. Deus derramou sobre a rocha. Além disso, à medida que o juízo caía na rocha, da rocha fluía água. A misericórdia de Deus, a graça de Deus, o Deus provedor se revelando em Refidim. Salmo 103 vai dizer: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Olha o que diz o verso 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Se Deus fosse retribuir a esse povo segundo as suas iniquidades, sabe o que ia acontecer? Não ia faltar só água, ia faltar comida, ia faltar fôlego de vida. Esse povo não merecia respirar. Só que, meu irmão, a história desse povo é a nossa história. Nós não merecemos respirar. Preste atenção. Na medida que Deus derrama juízo, a vida é providenciada. O que isso te lembra? Na medida que o juízo de Deus cai, existe a providência da necessidade que traz vida. O que isso te lembra, meu irmão? O apóstolo Paulo, falando aos coríntios sobre idolatria, ele cita esse texto. E ele vai dizer que a rocha era Cristo Jesus. Jesus Cristo foi esmagada na cruz, para que eu e você nunca mais sentíssemos sede. Para que a sede da nossa alma fosse saciada. Sabe o que o texto está ensinando para nós, povo de Deus hoje? A sua maior necessidade não era algo básico, não era algo terreno. A nossa maior necessidade era de uma oferta. Era de um sacrifício que pudesse satisfazer a ira de Deus,
que pudesse aplacar a ira de Deus e pudesse nos dar vida. A nossa maior necessidade era de uma fonte de água viva, que pudesse saciar a nossa alma. À medida que Jesus Cristo era esmagado na cruz, à medida que o juízo de Deus caía sobre Cristo, dele fluía a fonte de águas vivas, para que a sua alma, para que você nunca mais sentisse sede. Será que o Deus que esmagou o próprio Filho, a rocha, na cruz, vai se esquecer das suas necessidades básicas? Não quer agir que nem esse povo? Lembre que Deus é provedor. Ele é tão provedor, mas tão provedor, que Ele providenciou salvação. Meus irmãos, por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque lá em Números, Deus falou para ele: fale a rocha. Ele bateu na rocha. Esse texto aqui é outro texto. Esse é o menos famoso. Em Refidim, no Êxodo, Deus falou para Moisés: fira a rocha. Em Números, falou: fale a rocha. Porque lá em Números, ele não precisava mais ferir a rocha, porque a rocha já estava ferida. Sabe o que está acontecendo aqui? A narrativa está apontando para Cristo. A rocha só precisa ser ferida uma única vez. É um sacrifício único, suficiente. E deste juízo, deste sacrifício, a sede da sua alma será saciada. Olhar para a cruz em tempos de escassez, quando as coisas básicas aqui na sua vida faltar, e você olhar para a cruz, você está lembrando o seu coração de que Deus foi fiel na sua maior necessidade. E a sua maior necessidade não era a água física, era uma água espiritual. E Deus providenciou. Eu amo o texto que está em Romanos, quando Paulo diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A cruz era a maior provisão que nós precisávamos. Deus não vai se esquecer das nossas necessidades básicas. Ele nos leva a Refidim apenas para nos amadurecer. Mas não existe a chance, preste atenção, meu irmão, não existe a chance de Deus te abandonar no deserto. Não existe. E Jesus Cristo, ao receber a ira de Deus, na cruz ele disse: eu tenho sede. A fonte de água viva recebeu o juízo de Deus e secou na cruz, para que a fonte de água viva fluísse do nosso interior. Provisão. Deus providenciou água. João 7, 37 e 38 diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olhe para a cruz, meu querido irmão. Olhe para a cruz e contemple a maior provisão de água já feita. Olhe para a cruz e veja que lá, a rocha, Cristo Jesus, foi ferida e está fluindo água para o nosso interior. Portanto, se a nossa maior necessidade foi suprida em Cristo, nós não precisamos nos desesperar em Refidim. Deus não irá nos abandonar. A nossa maior necessidade foi suprida em Cristo. Deus não nos deixou entregues à sede espiritual e condenados ao inferno, mas proveu o Cordeiro para ser oferta pelo nosso pecado. O Cordeiro foi seu próprio Filho, a rocha esmagada na cruz. Ele nos poupou de sua ira e providenciou a água da vida. Então podemos confiar nele em dias de escassez. Joni Eareckson, a moça do começo do sermão, ela diz que a sua cadeira de roda foi o palco para que a glória de Deus fosse revelada. Ela falou: foi na cadeira de roda que eu experimentei da graça.
Meus irmãos, volte-se a Deus em confiança, porque esse tempo de deserto pode ser o palco da glória de Deus na sua vida. Pode ser o momento de experimentar da graça de Deus. Portanto, como confiar em Deus em tempo de escassez? 1. Confie que o plano de Deus é bom. 2. Confie que Deus é provedor. Vamos ler juntos? Meu querido irmão, aquele lugar que se chamava Refidim teve o seu nome mudado para Massá e Meribá. Massá significa testar, ou seja, foi o lugar que Deus foi testado por um povo altivo, orgulhoso, incrédulo e ingrato, um povo com amnésia espiritual. Meribá significa lutar, discutir, disputar, brigar. Meribá nos mostra que o povo decidiu brigar com Deus. A pergunta é: todos nós passaremos por um momento de escassez? Todos nós. Meu querido irmão, se Deus não te conduziu até Refidim, se prepara. Aperta os cintos, que mais cedo ou mais tarde Ele o fará. Deus não está preocupado com o seu conforto. Ele está preocupado com o seu caráter cristão. Cuidado com as pregações coaches dos nossos dias. Elas vêm direto do inferno. Deus não quer saber do nosso conforto. Ele está nos tratando, fazendo com que sejamos amadurecidos à medida do varão perfeito, Cristo Jesus. Quando você chegar em Refidim e o tempo de escassez passar, qual legado você vai deixar? Esse povo deixou um legado para a eternidade. Um povo mau, que colocou Deus no banco dos réus. Quem é você quando Deus te conduz ao tempo de escassez? Você é o que confia que o plano de Deus é bom? Que confia que Deus é provedor? Ou você é aquele que chega no veredito que Deus é um Deus mau, não é Deus bom? Pense nisso. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nos perdoa porque nós temos amnésia espiritual. Na primeira privação, a gente se esquece de toda uma vida que o Senhor tem nos sustentado com o teu maná. Ó Pai, o Senhor conhece o nosso coração, e o nosso coração é incrédulo, descontente, insatisfeito. Ó Deus, atrai os nossos olhos para o Evangelho da graça, para a cruz. Quando olhamos para a cruz, ó Pai, nós sabemos que toda necessidade que nós teremos serão, ó Pai, saciadas. Porque a que nós mais tínhamos, a mais grave, o Senhor saciou. O Senhor nos deu o pão da vida. O Senhor nos deu a fonte de água viva. O Senhor tem cuidado de nós, mas a gente se esquece. Por isso, perdoa-nos. Tem misericórdia de nós. Concede-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor exige de nós, que é confiemos em Teu nome. Nos voltamos a Ti nesta noite, Pai, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor, porque os Teus planos são planos de paz, para nos dar um futuro glorioso. O profeta Jeremias vai nos dizer que nós podemos nesta noite Te buscar e Te achar, ó Pai, porque Tu não abandona o Teu povo no deserto. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a confiar, ó Pai, no nome de Jesus.
Amém.